muito. A entidade a fez, mas infelizmente já era tarde e ela partiu para o suicídio. Então depois, e quando a veneno enforcar, quem que sem estar exatamente sob o domínio de uma entidade iria suicidar-se pelo enforcamento, que é a coisa mais terrível. Mas a entidade dá coragem até o momento em que ela não pode mais se salvar. Depois que se salva, se afasta. Então, a partir daquele instante, a pessoa passa a registrar aquelas entidades que as levaram ao suicídio, que providenciaram tudo para que elas chegassem a este ato, a esse desatino. Então, daquele momento, ela passa a registrar. E essa entidade acompanha até o Vale do Suicida. E lá há uma voz dentro do cérebro que diz assim, covarde, covarde, covarde. Essa voz não cessa. Mas não somente isso. Eu vou até relatar na Bíblia. Na Bíblia há um capítulo e um versículo que diz assim, que onde o sofrimento é tão grande, o erro leva a pessoa ao inferno. Ali fala do inferno, onde o verme não morre e a dor não cessa. Onde o verme não morre e o fogo não cessa. Então ali, naquele vale, é um vale tão escuro, mas tão escuro, que a escuridão maior do nosso mundo não pode definir o que seja a escuridão do Vale do Suicida. É terrível. E aqueles monstros, mas não somente a presença daqueles monstros, é uma lama fétida. Ali tem horror de tudo, inclusive de carniça. E a pessoa olha no seu braço, levanta caroço, e daqueles caroços saem aqueles vermes. Aqueles vermes adentro do nariz, adentro dos olhos, dos ouvidos. Então, fica naquela aflição, chega exatamente um monstro e diz assim, você quer morrer? Quero. Ele vem com um aparelho, parece um aparelhozinho de neon, encosta-se no lugar que pega fogo. É por isso que a Bíblia fala, onde o fogo não cessa, onde os vermes não morrem. E lá, aqueles algozes falam, agora eu vou fazer isso com sua irmã. Se eu tiver, por exemplo, uma irmã que eu mais amo, e eu estiver lá, ele vai dizer, ele vai atuar. Agora eu vou atuar sobre a sua irmã. Ela vai vir para cá também, nesse banquete. E aquela pessoa fica num desejo imenso de querer transmitir para os familiares o que vai acontecer. Isso é tão verdade que eu já atendi 9 pessoas a vir suicidar na mesma família. Eu atendi a 10ª pessoa que estava pensando em suicidar-se. Eu pergunto, quem da família já... Ela descreveu, discorreu, 9 pessoas haviam suicidado da mesma família. Parece uma herança, é uma hereditariedade espiritual da perseguição daqueles algozes. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade, eu quero falar. Eu preciso falar para o meu povo. A morte não existe. A vida vem de Deus. A vida é eterna, como eterno é Deus. E a misericórdia de Deus não desampara ninguém. Na terra temos que facear dificuldades, temos que enfrentar problemas. Mas a solução sempre vem. É só nós termos paciência e recebermos os golpes dessa vida. Serão muito menores sempre do que os golpes do Vale do Suicida. E como foi essa sua experiência? A senhora falou que foi com a finalidade de conhecer para depois poder orientar as pessoas. É isso que o Dr. Bezerra levou a senhora lá? Exatamente isso. Eu fui com o Dr. Bezerra, porque depois a gente sai de lá com um pouco daquele cheiro ainda. Sim. Aí tinha um lugar... parecia assim uma sala de cirurgia. Sim. Aí eu fiquei assim de pé, veio aquele jato energético, aí aquele cheiro saiu, sim, mas o pensamento, ele é retirado, só penso quando quero, pela força de Dr. Bezerra, porque é tão forte aquela impressão, a impressão daquele sofrimento, e são muitos que choram, muitos que gritam, uns gritam uma coisa, outros gritam outro, é um ambiente terrível. Agora, eu preciso explicar que nem todos os que ceifam, que tiram a própria vida, vão para o Vale do Suicida. Deus é misericórdia e justiça. A justiça de Deus impera, por isso que há a reencarnação, não é? Então, é medido tudo o que acontece. Vamos supor que uma pessoa tenha sido envolvida por uma entidade infeliz e esse inimigo venha do passado. Não é, por exemplo, não são seus atos de agora que fizeram com que aquele inimigo se aproximasse, mas já nasceu sob a influência desse inimigo. É comum, quando passa a banho com as crianças,
pequena, 2, 3 anos, 4 anos, e eu digo assim, a senhora observou, quando eu era pequena, quando dormia, como ela se debatia no berço, caía as cobertas, voltava de um lado para o outro? Ela disse, sim. Aí eu sei, ela já nasceu sob uma influência espiritual ao nascer. Então, quando é assim, já trouxe aquele inimigo do passado. E esse inimigo consegue dopar a mente e levar a pessoa ao suicídio, ela não irá para o suicídio. Claro que ela irá para o Vale do Suicida. Ela irá para um departamento onde ela vai ser tratada. Claro que a sua consciência de ter exatamente perdido a vida, naturalmente ela vai saber, eu não fiz nada para me divorciar dessa entidade. A minha vida justificou isto, porque se eu tivesse entregado ao amor, ao trabalho, eu teria vencido a ação desses inimigos. Então, somente isso, mas não vai para o Vale do Suicídio. Então, essa é uma informação muito importante. E eu me lembro agora também de um livro, né, de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, que vale a pena também, quem estiver nos vendo, nos ouvindo e quiser aprofundar esse tema, é importante a leitura desse livro. E essa crença de que nem todos vão para o Vale dos Suicidas, isso é muito importante. Ainda abordando esse tema, como evitar, o que fazer, mais perguntas a respeito do suicídio. Exato. Eu vou ainda me deter um pouquinho sobre os que lá estão. Isso. Depois do intervalo, a senhora vai se ater e você fique em sintonia, porque a dona Guiomar vai dizer a respeito de como ficam os que se encontram no Vale dos Suicidas. Voltamos com você já já no programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Rádio Boa Nova. Sintonize. Em todo o Brasil. Saiba como ouvir. Ligando, por e-mail ou acesse o site. A comunicação em prol de um planeta de regeneração. Rede Boa Nova. Emissoras da FEAL. Fundação Espírita André Luiz. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Já chegou a edição 70 da revista Cristã de Espiritismo. Silêncio Interior, a sua mente em sintonia com Deus. Mediunidade nos povos antigos, um fenômeno registrado pela história. Quer fazer um curso de Espiritismo pela internet? Então acesse www.rcespiritismo.com.br. Revista Cristã de Espiritismo. Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje um tema muito delicado, muito importante, muito profundo. O suicídio. E a dona Guiomar nos dizia que nem todos vão para o Vale dos Suicidas. Mas eu ainda vou perguntar a ela, aqueles que se encontram no Vale dos Suicidas, eles ficam ali eternamente? Como eles vivem e qual é o tempo? Muito boa pergunta. Doutor Bezerra nos ensinou que Mãe Santíssima tem um trabalho com as suas legionárias. E essas legionárias vão lá no Vale do Suicida e vão verificando aqueles que o tempo já venceu e vão arrebanhando-os para serem acolhidos nesse departamento onde Mãe Santíssima supervisiona. E tem também aqueles que alguém do plano mais alto está interferindo e já conseguiu, pelo amor e pelo pensamento, tocar aquela pessoa que há um Deus e que há salvação para ele. Então, quando chegam esses espíritos angelicais, esses espíritos pedem socorro. Esses que pedem socorro também são arrebanhados. Então, o pedir obtereis também... Também funciona no Vale do Suicida. Funciona no Vale do Suicida.